Bom, hoje eu vou discutir um pouquinho com vocês, ou dar início, né, a questão da chamada Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né, ou também a chamada PNDU. Tem aí todo um debate um pouco complexo, começando pelo fato de se entender se, diante de todo o processo, a partir da Constituição Federal de 88, né, chamada Constituição Cidadã, quando lá nos seus artigos 182 e 183 mencionam a questão da política urbana no país, ou pelo menos delineia, né, quer dizer, estabelece que o Brasil tem que ter essa preocupação, é a primeira vez que isso aparece na Constituição. A gente tentar discutir um pouco se o Brasil ele tem ou não tem uma política nacional, né, de desenvolvimento urbano, porque o debate que se coloca entre diversos especialistas é: nós estamos em processo de construção ou de reconstrução de uma política nacional de desenvolvimento urbano, né? Quer dizer, considerando a atual realidade política nesse atual governo, né? Antes disso, só 2 recados. Eu mandei para vocês, deixa eu ver aqui, na semana passada, eu havia combinado, né? Então, só para reforçar, os textos selecionados por mim para o primeiro trabalho são os textos 1, o 2 e o 5. E o período de entrega é um período considerável, de 17/6 a 27/6. Então vocês têm aí 10 dias para poder fazer o trabalho. E aí sempre lembrando que é 1 por 1, ou seja, eu indiquei um texto, vocês vão ter que pesquisar um texto, né? Quer dizer, então, a partir do texto que eu estou indicando, pega, faz a leitura, discute, faz a síntese, eu já expliquei isso, aí vai, pesquisa, pega um texto, apresenta o nome, os autores, o autor, a autora, explica por que escolheu esse texto, faz uma síntese, faz uma correlação, vai para o segundo texto a mesma coisa, vai para o terceiro texto a mesma coisa, e ao final faz uma síntese geral, o trabalho está pronto. Quando for ali próximo ao dia 17, aí eu aviso vocês também por e-mail, eu abro um campo lá na UFPR virtual de entrega do trabalho, e aí lembrando, um só entrega, né? Então, se vocês estão trabalhando em grupo, um só faz o depósito do trabalho, sempre lembrando de pôr o nome de todos os componentes, né? E aí eu faço a correção e dou a devolutiva. Bom, eu peguei como base, e aí tem mais outro recado, para começar a pensar nessa discussão da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, porque ela vai, a partir dessa discussão, ela vai contemplando outros pontos da nossa ementa, sobre, por exemplo, a questão de orçamento participativo, a gestão democrática da cidade, as questões de mobilidade urbana, os problemas de infraestrutura, etc, etc. Né? E é um relatório, né? Deixa eu pegar o documento aqui direitinho.
só para lembrar, é um dossiê, né, produzido pelo pessoal da Federal do Rio de Janeiro, né? Sim, ele tem inicialmente digamos, uma conotação política, um posicionamento político, né? Aqui ninguém é obrigado a concordar, não é isso que me interessa, mas o fato é o que é apresentado, e aí a questão não é se trata de opinião ou não, mas é tanto do ponto de vista conceitual como do ponto de vista quando a gente vai para a praxis, aquilo que o dossiê aponta nas páginas iniciais que eu pedi para vocês darem uma lida, é a realidade que está posta, né, na estrutura urbana brasileira, né? Quer dizer, então a gente trabalha aí a partir, né, tendo como marco a Constituição de 88, digamos, uma série de avanços e nesse momento, infelizmente, alguns retrocessos, ou a gente pode dizer uma série de retrocessos e uma série de desafios, né, que a gente vai pontuar melhor. E para auxiliar, para ficar a coisa um pouco mais técnica, eu acabei de colocar lá no texto 6 uma nota técnica do IPEA, né, onde eles fazem uma discussão sobre o modo como está sendo estruturado, pensado e refletido a questão da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né, tendo como parâmetro tudo aquilo que vem dos chamados conselhos das cidades, que está paralisado ali desde 2017, que a gente também vai discutir um pouquinho sobre do que se trata isso. E coloquei, óbvio, isso daqui para ir vendo com o tempo, para quem quiser, né, ver, na verdade, um vídeo sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, só que é um vídeo bem extenso, é um aulão, né, abarcando toda essa discussão, né, feito por técnicos do IPEA, um vídeo aí de 3 horas. Então, eu recomendo que assistam, né, para vocês que estão aí fazendo curso de gestão pública, mas que assistam ao longo da trajetória, não é algo obrigatório para a disciplina, mas aquilo que vocês conseguirem ver e assistir ajuda bastante, né, no entendimento das discussões que a gente vai começar a fazer daqui por diante, né? Então deixa eu dar uma compartilhada aqui na minha tela. Janela, onde acho? Pera aí, então aqui, deixa eu fechar esse negócio por enquanto. Aqui, apareceu, se eu não me engano, Ctrl L. Pera aí. Eu não sei se para... Tá, ampliou a tela para vocês aí, né? Tá, então, Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então, o ponto de partida para a gente pensar essa questão, né, quais são os desafios que estão postos nessa discussão toda, é a Constituição de 1988, né? Sobretudo lá no capítulo 2, tá, em letrinhas miúdas, porque aqui eu literalmente fiz uma cópia e cola dos 2 artigos que tratam, né, que vão nortear, a partir de 88, toda a questão da chamada política urbana no Brasil, né? Então isso daqui é uma inovação que você tem quando a gente pensa a questão de constituições federais, né, no Brasil. Já tivemos várias,
E esses dois artigos, é sempre importante destacar, eles são resultado de todo um movimento da sociedade civil organizada, né, de diversos movimentos que são ali constituídos no decorrer da ditadura militar, né, e que envolvem não só sujeitos e agentes da sociedade civil organizada, né, mas também é óbvio que políticos, né, que estão ali produzindo a Constituição, mas intelectuais, acadêmicos, sindicatos, organização de moradores, enfim, você tem um leque amplo, né, dentro da sociedade, pressionando ali os constituintes para que haja um capítulo específico sobre a questão da política urbana no Brasil. Aí você pode dizer, bom, a partir do momento que tem isso dentro da Constituição, os artigos 182 e 183, posso falar em política nacional de desenvolvimento urbano? A resposta é não. Né? O que a gente pode falar é que a partir dos artigos 182 e 183, elas permitem a gente pensar em como construir um processo, né, de formatação de uma arquitetura de uma política nacional de desenvolvimento urbano. Então, basicamente, eu não vou ler os incisos, mas só rapidamente aqui bater o olho no artigo 182 e 183. Então, o que fala o 182? Né? Política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, né, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus cidadãos. Né? Então, ele joga para o poder público municipal, né, a responsabilidade pela questão da política de desenvolvimento urbano. Né? E aí ele vai falar nos incisos a questão do plano diretor, o inciso 2, que é um aspecto extremamente importante, que é relativo à questão da propriedade urbana, né? Que deve cumprir, né, a questão da função social, né? Quer dizer, então é um inciso que permite você construir políticas e legislações, e que é o que vai acontecer em 2001 com a aprovação do Estatuto da Cidade, né? Quer dizer, tardiamente, quer dizer, a Constituição ela é promulgada em 88, né? Os artigos 182 e 183 constam neste momento, e o documento, né, que vai balizar, que vai dar um corpo maior para esses dois artigos, ele sai só lá em 2001, né, que é o famoso Estatuto da Cidade. Então aqui ele menciona o plano diretor, a questão da função social da propriedade urbana, né? Então se você tem um imóvel, você tem que dar o uso a esse imóvel, né? Vai colocar a questão das desapropriações de imóveis urbanos, enfim, né, vai facultar ao poder público municipal a questão, né, de que, mediante lei específica, né, isso tem que estar incluído dentro de um plano diretor, dentro dos termos da lei federal, enfim. Né, vai estabelecer a questão de um norteamento inicial de parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressiva no tempo, né? Ou seja, quando você não tem a função social da terra ou da propriedade, o poder público municipal, através de lei, ele pode implementar, deixa eu voltar aqui que eu passei a página, ele pode implementar o chamado imposto progressivo ou IPTU progressivo, né, até o momento que você consegue fazer a desapropriação, caso o proprietário ou os proprietários não tomem as devidas
medidas que são previstas dentro do Estatuto da Cidade, né? Enfim, e lá no 183, né, vai dizer aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro móvel urbano ou rural, né? E aqui entra toda a questão de você forçar a construção de legislações no sentido da chamada regularização fundiária, que existe agora aí uma controvérsia com uma lei aprovada mais recentemente, né? Então, basicamente, em síntese, o ponto inicial para se pensar a chamada PNDU, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, é a Constituição de 88. Quando a gente faz um apanhado geral da Constituição de 88, esse daqui é um esqueminha que eu peguei, né, de uma nota técnica do IPEA também, né? Você tem, como qualquer documento, né, e a Carta Magna é o maior documento que você tem dentro né, quando a gente considera a ideia de Estado, de país, você tem pontos que são extremamente positivos e existem pontos que são controversos. Ou seja, por um lado, você tem avanços significativos dentro da Constituição de 88, que não tange só a questão da política urbana, mas se a gente pegar, por exemplo, o tão criticado Sistema Único de Saúde, né, ele surge nos interstícios da Constituição de 88, quer dizer, apesar de todos os problemas que o SUS possui, né, e ele é um problema estrutural, porque ele é um problema que envolve a União, Estados e municípios, né, é um sistema tripartite. Ele poderia ser muito mais eficaz do que ele é, mas o fato é que é um grande avanço. Se você pegar anterior à Constituição de 88, você não tem, cada um se virava com a questão né, quando você pensa o sistema de saúde. Poucos são os países no mundo que têm um sistema unificado como o Brasil, né? Você tem avanços no campo da educação que vão desembocar numa série de legislações na questão da LDB, né? No campo do meio ambiente. Você vai falar, professor, mas quando a gente está olhando para essas questões, a gente vê uma série de problemas. A educação capenga, a questão da segurança pública capenga, né? A questão da saúde, a gente sabe que a saúde pública tem as suas deficiências, a questão da política urbana. O fato é a grande contradição que nós temos dentro do país. Nós somos muito bons para fazer leis, né? Mas somos muito ruins do ponto de vista da sua execução, né? E quando a gente fala execução, obviamente, isso envolve a construção de políticas públicas, e por ser uma Constituição que prima pela participação pública, você tem que criar, né? Quer dizer, então a Constituição ela te dá caminhos no sentido da participação da sociedade na construção das políticas públicas, né? Mas óbvio que concomitante a isso você tem toda uma questão de recursos, de investimentos, né? E aí, historicamente, governo federal, estados e municípios sempre rumam para um caminho onde, no final, o que acaba imperando é sempre a falta de recursos, ou esses recursos têm destinos que não são aqueles que
contemplam as demandas da população. A gente vai discutir um pouco isso aparece naquele documento da Federal do Rio de Janeiro, né? Assim, o que a gente pode destacar do ponto de vista positivo, trazendo debate para a questão das políticas, para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né? Por exemplo, você tem aqui noções de desenvolvimento urbano. Então tem lá, perspectiva abrangente para o desenvolvimento urbano com elementos positivos. Propicia uma percepção mais ampla dos processos de formação socioespacial que pode gerar políticas territoriais de maior envergadura, embora se ressinta da ausência de maior aprofundamento conceitual e normativo, né? Então, traduzindo em miúdos, né? Quer dizer, então, quando você vai olhando a Constituição, os mais diferentes títulos, passagens e artigos, né? Ela tem essa conotação abrangente que te permite enxergar a questão da possibilidade de políticas que sigam, né, no rumo de um processo de desenvolvimento urbano, mas, ao mesmo tempo, né, a gente sempre tem que pensar que isso envolve aspectos que são conceituais e que muitas vezes não ficam claros, ou na contradição, ou no seu aspecto negativo, né, fica, desde 88 até o momento, por exemplo, uma cisão entre, por exemplo, a ideia do que a gente chama de cidade e território, ou trazendo para o campo da minha área, né, da geografia, a cidade enquanto produção coletiva, o espaço geográfico e território. Então, são questões que, se você não resolver do ponto de vista conceitual, você não consegue resolver do ponto de vista normativo, ou seja, do ponto de vista das regulamentações, das normas, né, que implicam a questão do desenvolvimento urbano. Então, essas discussões elas não aparecem na Constituição Federal de 88. Um outro aspecto extremamente importante, né, e que ela vai aparecendo ao longo da Constituição e que a gente pode aplicar e trazer para a questão do debate da realidade urbana, que é a participação em direitos difusos e coletivos. Então, você tem a valorização da participação social na gestão pública e a afirmação do país como Estado democrático de direito, ou Estado capitalista democrático de direito, isso é sempre bom ficar claro, bem como a afirmação dos direitos difusos e coletivos, contribui para um processo de construção da gestão urbana democrática, né? Então, isso está muito explícito na Constituição Federal de 88. E o fato é que, ao longo, por exemplo, dos anos 90, o que você acaba tendo é uma série de experiências, né? Não promovidas do ponto de vista nacional, mas experiências, digamos, entre aspas, isoladas, né? Mas que servem de exemplo do potencial e da capacidade que você tem pensando a questão do desenvolvimento urbano e da participação social na construção da chamada gestão pública das cidades. E o Brasil, por exemplo, nos anos de 1990, ele passa a ser visto assim, com olhos extremamente positivos pelo mundo afora, sobretudo nas conferências internacionais, das experiências, em especial, por exemplo, dos chamados orçamentos participativos, né, que você tem no Brasil, assim, no decorrer dos anos de 1990, né? Algo que, infelizmente, com o passar do tempo, ele foi gradualmente minguando e dando
espaço para uma outra forma de se pensar a cidade. Porque quando a gente fala de orçamento participativo, a gente está falando da questão de planejamento da cidade, né? Quer dizer, planejamento envolvendo diretamente a mecanismos, né, de como é que você pensa a ideia de planejamento para envolver a, a, a participação dos indivíduos, né, numa gestão democrática da cidade. E o que gradualmente vai se impondo pós década de 90, e aí a gente volta no texto da Arlete, em aula que eu comentei na aula passada, é aquele modelo de planejamento estratégico, né? Pensando a possibilidade da realidade urbana ser tratada como uma empresa, né? Ou você vendendo do ponto de vista, idealizando a cidade, né? Quer dizer, você vendendo a imagem da cidade daquilo que ela não é, né? Ou a questão do chamado planejamento setorial, né? E que acaba colocando de lado a participação mais intensa da população e vinculando a questão da realidade urbana mais aos interesses dos agentes capitalistas, em especial do setor imobiliário. Um outro aspecto que aí não é tão positivo é a questão quando a gente pensa a dimensão territorial versus setorial, né? Então, sua visão territorial, né, na Constituição de 88, ela é pouco robusta, não favorece as políticas públicas espaciais, ao contrário, reforça a setorialização das políticas públicas e amplifica os desafios de coordenação e articulação dessas políticas e de seus agentes e atores. Por quê? Quando você olha o artigo 182, como eu disse, ele joga para os municípios a questão, né, da política urbana. A questão é que você está trabalhando com uma realidade na Constituição, o modo como aparece no artigo, fica a sensação de que você tem uma homogeneidade urbana no Brasil, né? E do ponto de vista prático, o que a gente sabe, o que a gente reconhece, é que, pelo contrário, você tem uma diferenciação gritante do ponto de vista espacial, territorial e regional dentro do país, né? E aí a gente entra nesse item que, no mesmo sentido, a perspectiva territorial simplista e peculiar, organização político-administrativa do país, acabam produzindo um federalismo mal resolvido, fértil em conflitos de competência e pouco solidário, né? Então, ao mesmo tempo que nós somos uma federação, né? Quer dizer, então, o governo federal, ao mesmo tempo em que ele procura, dentro das suas políticas, concentrar, digamos, recursos, né? Eles acabam não sendo difusos. Quer dizer, você tem uma briga intensa dentro do país do que é esse tal desse federalismo, né? Quer dizer, então, ao mesmo tempo em que se fala que os entes federativos possuem autonomia administrativa e jurídica, ao mesmo tempo eles ficam presos na lógica do governo federal, né? E aí você não avança nem para um lado e nem para outro. Basta ver o que acontece quando a gente faz uma discussão eterna que não vai para frente, não avança de modo algum, quando a gente fala, por exemplo, da questão da necessidade da reforma tributária no país, né? Ou seja, de tentar equalizar e de tornar mais eficiente não só a questão da arrecadação de impostos e tributos, mas também o modo como isso, na sequência, é redistribuído, né, para os estados e municípios.
E, por fim, esses mesmos elementos, né, isso dentro da nota técnica do IPEA, da qual eu concordo, esses mesmos elementos, perspectiva territorial e arranjo federativo simplista, produzem uma noção totalizadora de políticas públicas que lida com o universo heterogêneo e diverso dos municípios a partir de uma noção de unidade indiferenciada com a equalização de competências e responsabilidades. Em síntese, quando a gente fala, né, que a Constituição ela dá essa dimensão do município como uma unidade indiferenciada, é como se todos os municípios, como eu acabei de dizer, eles tivessem um grau de homogeneidade, né? O que é falso. E o que vai dificultar quando você pensa do que se trata essa tal de política nacional de desenvolvimento urbano. Né? O Brasil hoje ele tem aí 5.568 municípios, aqui é a malha municipal, né? A gente consegue observar, né, que você tem uma concentração ainda, né, naquilo que a gente chama de faixa litorânea, né? Quer dizer, então, aqui são as grandes cidades, os principais estados, onde gira de fato a economia, né? E na medida em que você vai indo para o interior do Brasil,